Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Estude e Viva, aplicando os ensinamentos da doutrina espírita na nossa vivência, no nosso cotidiano. E hoje, então, comentando o capítulo 4 desta obra, que tem as mensagens de Emmanuel, Benfeitores e as Bênçãos, e a de André Luiz, Resguarda-se. Além disso, os autores espirituais nos recomendam as seguintes leituras prévias. O Evangelho, capítulo 25, Buscai e achareis. O item 4, Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E a questão de número 491 do Livro dos Espíritos. Façamos então essas leituras, as nossas anotações e reflexões, e depois venha para cá para que a gente então as finalize. Combinado? Iniciando então as nossas discussões pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho do item 4 do capítulo 25 nos convida a refletir sobre a lei do trabalho, que nenhum de nós está isento do esforço, que toda e qualquer conquista ela vem através do esforço e do trabalho. Para que nós possamos ter o mérito daquela conquista, é necessário então trabalhar. O que eles nos deixam muito claro nessa passagem do Evangelho é que os espíritos superiores, sabendo dessa importância do trabalho, do mérito, da conquista, eles não dão para nós as coisas de mãos beijadas. O que isso quer dizer? Eles podem ter o conhecimento da cura, eles podem ter o conhecimento da tecnologia, mas como eles sabem da importância do trabalho, eles apenas sopram algumas dicas e alguns conselhos, dando a cada um de nós a liberdade para trilhar ou não este caminho. Uma frase que eu gosto muito diz o seguinte: que Deus, soprou a quinta sinfonia para vários ouvidos, mas apenas Beethoven estava disposto a ouvi-la. Olha que interessante. Beethoven, então, inspirado, recebeu ali aquela ideia, mas observem, a quinta sinfonia não foi um entregue de mãos beijadas. Houve uma ideia no plano mental e no plano físico ele colocou perseverança e constância. Em outras palavras, esforço e trabalho. E começou ali o seu processo. Para tirar aquela ideia que estava no plano espiritual, no plano mental, para trazer ao plano físico. Olha que interessante isso. O que essa parte do Evangelho nos comenta e nos faz refletir é que realmente nenhum de nós está sozinho. Os espíritos benfeitores estão a todo momento a nos soprar conselhos e a nos falar qual caminho devemos seguir. Mas observe, quem vai andar somos nós mesmos. A pergunta é, primeiro, nós temos tido sabedoria para observarmos os sinais, as dicas e os conselhos que a vida, os guias espirituais, têm nos dado? Segundo, sabemos o caminho. Temos, por nós mesmos, trilhado os caminhos? Ou melhor, se nós andamos, se nós trilhamos, que caminhos nós temos então trilhado? Fica uma reflexão bem interessante. E aí, a pergunta de número 491, Allan Kardec pergunta, qual é a missão dos espíritos protetores? Porque eles comentam, que todos nós, sem sombra de dúvidas, temos um guia espiritual, temos um espírito protetor. E qual seria então a missão desses espíritos protetores? Casando com o Evangelho. Os espíritos protetores, eles não estão ali para nos falar, olha, isso aqui, deixar tudo muito claro, faça isso, aquilo. Não. Eles aconselham, dão dicas, dando a nós o trabalho, o esforço, a dedicação. Como assim? A ideia vem, mas quem vai trabalhar, lapidar, pesquisar, colocá-la em prática, somos nós. Então, o que a pergunta de número 491 nos deixa muito claro é que a missão dos espíritos é guiar para o bem, dos espíritos protetores, guiar para o bem, auxiliar com conselhos, consolar as nossas aflições e levantar o ânimo quando estamos passando por alguma dificuldade. Então, observamos aquela questão. O conselho vem, mas a nós cabe então a prática, o trabalho. E aí a mensagem do Emmanuel casa perfeitamente com essas leituras, que é a mensagem do Emmanuel chamada de Benfeitores e Bênçãos. Que ele vira e fala assim, olha, confie nas bênçãos da vida, realmente a todo momento está aí te entregando
o que você precisa. Mas isso não te isenta do teu trabalho. Isso não te isenta de colocar em prática e de aproveitar essas bênçãos que você tem. Olha que reflexão interessante. Ele fala, olha, você tem tudo. Os espíritos protetores estão te entregando o que você precisa. Então aproveite essas bênçãos fazendo o que você veio para cá fazer. Aí vem aquela questão, mas eu vim aqui fazer o quê? Aí é aquela hora de ter sabedoria e de pensar, eu estou ouvindo os conselhos? Eu estou refletindo sobre a possibilidade de fazer ou não? Ah, João, mas tem umas coisas que às vezes vêm, eu sinto uma vontade, mas é tão difícil. Lembremos dos estudos anteriores, dos capítulos anteriores. Não há ninguém que siga o evangelho que não transpire. Então, cabe também esse ponto. E aí, o Emmanuel nos comenta que toda e qualquer experiência que nos chega, né, todo acontecimento que vem na nossa vida é para nos burilar. Ou seja, os acontecimentos, as dificuldades da nossa vida vêm para nos mostrar as nossas carências e o que está nos faltando, então, desenvolver para cada vez mais nos aprimorarmos. Em outras palavras, as dificuldades da vida não vêm para nos rebaixar. Pelo contrário, elas vêm para nos elevar. E aí ele fala, olha a analogia, o médico prescreve um remédio, mas quem toma é o paciente. A mesma ideia dos nossos guias espirituais. Eles prescrevem, olha, seria interessante isso daqui, pense sobre isso. Mas quem vai fazer aquela prática, quem vai então colocar a mão na massa, somos nós. Então, os guias espirituais indicam o caminho, mas é nós que trilhamos, né? Ninguém vive sem cooperação, mas cada um é responsável pelas suas obras. O esforço para o bem depende de cada um. Aí vem aquela questão. Nós falamos tanto, né, de um mundo cada vez melhor, um mundo de amor, um mundo de felicidade. Nós temos feito o nosso papel para o mundo de amor, para o mundo de felicidade, para o mundo de paz? Porque a mensagem é muito clara. Nós temos as nossas bênçãos e os benfeitores, mas isso não nos isenta o nosso trabalho. Os guias espirituais sabem da importância que é o esforço. A questão é, nós temos nos esforçado? Nós temos feito a nossa parte? Contribuído para a vida? Se a gente observar, essa mensagem, ela está condizendo muito com a mensagem anterior, do capítulo anterior, né? Que a gente viu no vídeo anterior, que era, nós contribuímos para aquele que sempre nos contribui? Que era uma questão relacionada ali com Deus. E uma das maneiras, né, que Deus nos contribui, neste capítulo aqui focando, né, são os nossos guias espirituais, né, são os nossos anjos protetores, são os nossos mentores. A questão é, nós temos tido a sabedoria de dialogar com a vida, observar o que a nossa voz interior fala, aqueles pensamentos que chegam, aquela vontade que vem. Aí vem de novo, não, João, mas aí eu penso num sonho, eu penso numa tarefa, e a hora que eu vejo tanto de coisa que eu tenho que fazer, me dá um desânimo. Tendes bom ânimo. Ninguém, nenhuma construção grandiosa na humanidade veio da noite para o dia. É um processo. Ideia, perseverança e constância no plano físico. Olha que interessante. Aonde há uma vontade, sempre haverá um caminho. Vale a reflexão. E aí, então, chegamos na mensagem de André Luiz, resguarda-se, que é uma mensagem muito interessante. Por quê? Ele faz um contraponto de quando isso acontecer, faça isso. Quando isso acontecer, faça aquilo. E nós aqui tomamos a liberdade para então fazer essa listinha, resumindo a mensagem dele. E vamos juntos. Eu, inclusive, até anotei no papel, vou colar na minha mesa. Coloque, tire um print, coloque na tela do seu celular, enfim, para que a gente então pratique, coloque em prática e veja se realmente isso daí faz sentido e nos ajuda. Porque olha o que ele nos convida. Quando o desânimo bater na porta, prece sincera. Então façamos uma oração, busquemos a energia. Quando vier a sombra, vigilância. Como assim? Aquele lado ruim nosso, nós somos duais, né? A sombra começou a se manifestar. Vigília. Olha e fala, opa, por que eu estou sendo assim? Por que eu estou pensando assim? Não é negar, mas é analisar o que trouxe esse lado de sombra à tona e como que eu posso colocar luz aqui. Porque vocês concordam? A sombra é a ausência de luz. Então por que aqui tem a ausência de luz? O que está me faltando aqui para que a luz então aqui venha, surja deste ponto?
Interessante, né? Aí ele fala, quando o medo vier, medite. Isso aqui me ajuda demais, pessoal. Toda vez que vem medo, a gente tem que parar e pensar, refletir, meditar. Isso aqui ajuda mesmo, eu coloco muito isso aqui em prática. Quando o medo vem, eu paro e penso, por que eu estou com medo? O que isso vai me privar? Realmente é o medo que está me protegendo ou é o medo que está me impedindo? Eu faço esse diálogo. Exemplo, tem um abismo, eu não pulo por conta de medo que me protege. Proteção da minha vida, proteção da minha oportunidade de ser melhor, ok? Mas quero vir aqui e fazer esse vídeo a vocês. E aí tenho aquele medo de falar, nossa, será que eu gravo? Será que eu não gravo e tudo? Aí eu paro e penso, esse medo, ele está me protegendo ou ele está me impedindo? Aí eu reflito. Bom, eu tenho medo de quê? De eu ir lá gravar e de me expor e de falar coisas erradas. Mas para e pensa. Eu sou ser humano. Se eu sou ser humano, eu erro. Logo, eu falar alguma coisa errada é natural que aconteça e vai acontecer. É ter a consciência disso. É pensar, uai, mas se eu fazer alguma coisa errada, que bom, eu estou aceitando o que vai acontecer. Entende a ideia? Dizem que a melhor maneira de combater esse medo é aceitando-o. Eu vi uma vez num vídeo que mudou muito a minha cabeça, que era de uma pessoa que tinha muito medo de dirigir. E tinha medo de dirigir. E a pessoa, ela andava a 20 km por hora, 40 km por hora, muito devagar, e tinha muito medo de dirigir. E aí, ela fez um vídeo contando essa história, e ela virava e falava assim, gente, eu venci o meu medo, sabe como? Quando eu parei e pensei, calma, a essa velocidade, que acidente que eu vou causar? Se eu bater em algo ou alguém, vai ser ok. Mas qual que é então o meu medo? Fazendo uma reflexão, ela chegou à conclusão que ela tinha medo das pessoas chegarem para ela e falarem assim, nossa, mas você é barbeira, hein? E ela constatou, mas peraí, eu realmente sou ruim no volante, eu realmente estou aprendendo. Então as pessoas que chegarem para mim e falarem assim, nossa, você é barbeira, olha lá, ó, aquele lá me conhece bem. Entende? É parar e tirar um momento e refletir sobre isso. Aqui, um outro exemplo também. Falei do exemplo do vídeo. Eu, particularmente, pessoal, tenho muito medo de vir aqui e gravar esse vídeo para vocês. De estar comentando aqui com vocês, de fazer essa leitura. E me vem vários medos, várias inseguranças. E se você me perguntar, João, como que você consegue vencê-lo? É ir em direção a ele. E é meditar. Esse conselho de André Luiz realmente, não que os outros anteriores não sejam, e eu quero inclusive colocar em prática. Quando eu estiver desanimado, vou fazer oração, sombra, vigilância, isso aqui também ajuda muito, verdade. Todos os momentos em que, por exemplo, alguém vai e pisa no meu pé, e aí aquela sombra de ataque, de revidar ali, eu venho ali e falo, opa, pera, instintivo, animal, isso não é ser humano é virtudes, valores, sabedoria, não pode ser assim, opa, reflete, para e pensa. Então, realmente são conselhos interessantes. Seguindo, quando vier o tédio, serviço incessante, ou seja, veio aquele tédio, não tem nada para fazer, então trabalhe. Arrume algo de útil e bom para ser feito. Quando vier a ignorância, estudo. Saiba buscar a informação que te falta. Quando vier a revolta, confiança na vida. Fanatismo, fé raciocinada. Fé raciocinada? Por que eu acredito? Por que eu sou fã? Fanatismo, excesso de fã, né? Então, por quê? Por que eu acredito nisso? Por que eu sigo essa pessoa? Por que eu a idolatro? E raciocino aquilo. Seria ela um reflexo do que eu sou? Será que eu não estou vangloriando demais certos pontos, esquecendo de olhar outros? Então, fé raciocinada. Estagnação, você se sente parado, não está contribuindo, não está melhorando em nada. Ele fala, trabalho no bem constante e desinteressado. Ou seja, faça o bem sem esperar algo em troca, pelo bem que o valor tem. Né? E aí ele fala, olha, nós somos duais, lembre-se sempre disso. Nós temos o mal, que é aquela força ofensiva, e o bem, que é aquela força defensiva. Todos nós temos essa dualidade. A pergunta é, qual tem se manifestado mais? Temos tido a prática de exercer cada vez mais as nossas forças do bem e combater o nosso lado de sombra? Lembre, o próprio André Luiz já nos disse, a melhor maneira de combater as sombras é expandir a luz ali dentro. Né?
Então cabe muito bem essas reflexões. E aí ele finaliza a mensagem dele falando: a vitória do bem depende do livre-arbítrio de cada um. E que então a gente resguarde-se sobre as nossas sombras, sobre os nossos pensamentos, que nós mesmos somos causadores. E aí vem aquela questão da necessidade, então, de refletir. Então, em resumo, olha que interessante, tirem print desses conselhos e vamos colocar em prática, viver essa ideia. Então, ó, quando vier o desânimo, prece sincera. Sombra, vigilância. Medo, meditação. Tédio, serviço. Ignorância, estudo. Fanatismo, fé raciocinada. Revolta, confiança na vida. Estagnação, trabalho no bem. E aí a gente então consegue colocar, vamos pegar isso aqui e tentar colocar em prática. Deixe nos comentários, compartilhe as experiências de vocês, se isso aqui tem ajudado vocês. Vamos juntos aí, então, tentar colocar esses ensinamentos em práticas e ver qual é o efeito que cada um deles nos causa. Um beijo no coração de vocês, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal, bons estudos!